Olá, hoje é dia 21 de fevereiro de 2020. Esse vídeo nós vamos tratar no desrespeito à Constituição e à população e à democracia no Brasil. O que está acontecendo é desrespeito. Então, vamos começar assim, ó. O Brasil é uma democracia, né? Nós temos um governo eleito pelo povo, por maioria do povo, e nós temos o controle. É como se fosse, eu tenho o controle da minha televisão e eu assisto os programas que eu quero, eu seleciono o canal que eu quero assistir, e o que eu não quero eu deleto, eu apago e eu tiro. É assim que as coisas funcionam. Outra espécie de controle que eu, como cidadão, tenho é meu título de eleitor. Eu elejo meus representantes para colocar lá, e se eles não corresponderem às minhas expectativas, eu tenho o mesmo poder que a Constituição me dá de tirá-los de lá. Porque o poder emana do povo, diz aqui. Então, se ele não está correspondendo, ele deve ser retirado do poder. É assim que as coisas têm que funcionar, é assim que precisam funcionar. Então, tudo o que está acontecendo hoje no país é culpa desse ladrão, desse corrupto condenado em segunda e terceira instância, que é um cara chefe de quadrilha, um contumaz mentiroso, e que está... Eu nem coloquei ele na capa do vídeo, porque eu não quero dar projeção, dar vitrine para esse cara. Então, esse partido dele, o PT, foram eles que destruíram o país, corromperam, roubaram, destruíram as PMs também, criando essa força nacional de elite que existe agora. É um tipo de tropa bolivariana que viaja pelo país inteiro, de avião, ganhando diárias, enquanto as PMs dos estados, elas ganham mal e não têm nenhum privilégio. Então, eu sei porque eu também estive lá. Então, começaram a infiltrar agora nas PMs, aí, principalmente pelo Nordeste, petistas no comando, e então a Força Nacional essa é convocada para as missões em vários estados, onde as PMs entram em greve e não conseguem combater a criminalidade e deixam a população com risco de vida. E isso desmoraliza os governadores dos estados, que perdem o controle sobre as suas tropas, como aconteceu no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Ceará e por aí. Então, a revista Sociedade Militar, ela informa que a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, é um órgão que existe, tem gente lá nomeada para isso. Ela foi criada no decreto aquele 667 de 69, e ela tinha por finalidade a fiscalização e o controle das polícias militares do Brasil e dos corpos de bombeiro, que seriam subordinadas ao Exército, que pela Constituição diz que as forças auxiliares, as polícias militares, são reservas do Exército. Então as Forças Armadas, em tese, teriam controle sobre as... Mas isso não é verdade, isso não ocorre. A maior prova disso foi no Rio de Janeiro, que no ano de 2018, o governo tampão do Temer foi obrigado a decretar uma GLO, porque lá havia despreparo, indisciplina, corrupção, e o governo foi obrigado a mandar para lá o exército, meninos de 18 anos, conscritos, recrutas, para enfrentar o crime organizado, traficantes, bandidos profissionais, e dispostos a tudo. E orientados lá de dentro por gente do PSOL, do PC, do B, do PT, que estavam infiltrados lá. E a polícia militar lá virou um caos. Muitos soldadinhos lá morreram. Eu tenho foto, tenho reportagens de pessoas que morreram lá, que a imprensa não divulga. Bom, então, pessoal, chegou a hora de nós, cidadãos, mudar isso. Há uma crescente necessidade urgente das Forças Armadas se profissionalizarem nessa área de terrorismo, de controle de tumulto, nessas áreas de policiamento que o policial militar não consegue debelar, e as Forças Armadas, os soldados das Forças Armadas não estão preparados para isso, porque eles não foram treinados para ser polícia. Mas usar recrutas, usar esses conscritos para morrer enfrentando bandidos profissionais, esquerdistas e terroristas, é uma irresponsabilidade atroz. Isso não pode acontecer. A tropa, o presidente falou ontem que a tropa não é preparada para esse tipo de coisa. Então, nossos filhos, nossos netos que estão fazendo serviço militar vão morrer na mão de bandidos perigosos, militantes esquerdistas com máscaras, que atiram em qualquer pessoa que se opõe aos seus objetivos, às suas reivindicações, né? A pretexto de ganhar um aumento salarial, me conte outra, não é bem isso. Então, eles não amam a pátria, eles não estão nem aí para a população, eles não entendem o juramento que eles fizeram de defender a sociedade.
Isso é ideologia pura. Então, o militar não pode fazer greve, está na Constituição. Está escrito aqui que o militar é vedado a realização de greve. E a Polícia Militar não deveria fazer greve, enfim. Querem fazer greve? Mude a lei, mude a Constituição e fazem greve geral para todo mundo. Então, a pátria não pode ser confundida, ela não pode ser confundida com um contra-cheque. O povo tem que ser a prioridade. Para o Exército, para a Polícia Militar, o povo, a lei, a ordem é prioridade, né? Então, a esquerda, esse PT aí, passou a usar as PM como massa de manobra, isso desde o tempo do Lula, e seus líderes, seus governadores, querem derrubar agora o governo Bolsonaro. Exemplo disso é os 9 estados nordestinos que se uniram contra o Bolsonaro. Do Maranhão ao Espírito Santo, Rio de Janeiro, passando pela Bahia, todos se uniram para derrubar o presidente. E esse Rodrigo Maia e esse Alcolumbre se uniu lá com o João Dória, com o Gilmar Mendes e outros para fazer com Vescote e fazer com Chavos para derrubar o presidente. Mas quem é o presidente da Câmara? Quem é esse Rodrigo Maia que está sendo protegido ou blindado pela PGR, que tem na gaveta uma denúncia grave contra ele por recebimento de propina, corrupção da Odebrecht, tem até o apelido dele, de Inca, de Botafogo e outros. Então, parece que aqui no Brasil ser bandido é uma espécie de habeas corpus, é um salvo-conduto. Ah, eu sou bandido, então não posso ser preso. Eu sou bandido, então já estou liberado. Mas pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Vamos nos conscientizar disso. Se não houver uma união de fato do povo, da nação, com o presidente e as Forças Armadas, nós voltaremos logo, logo a ser escravos de um grupo criminoso que se autodenomina cinicamente de instituições democráticas, lideradas pelo PT, esses deuses do STF e esse parlamento. E é óbvio que o governo só terá sucesso nisso se a sociedade constatar, se a sociedade sentir que a corrupção está acabando, que a economia está melhorando, que a nossa imagem internacional melhorou, que estão gerando mais empregos, que os salários estão melhorando, então, e que a distribuição de renda, do dinheiro público está sendo bem feita na saúde, na segurança, na educação e principalmente está havendo e deverá haver um fim dessas mordomias, dessa Fabitur, por exemplo, esses caras comendo caviar lá, tomando vinhos safrados, às custas do povo, né? Isso não tem cabimento. Então, para terminar, pessoal, tudo isso está acontecendo no país, é culpa desse bandido corrupto, ladrão, mentiroso, que anda aí atacando juízes, promotores, procuradores, delegados, se vitimizando, dando uma de coitadinho, foi lá pedir benção para o Papa. Então, esse chefe, esse líder, deveria estar preso. Nós deveríamos fazer uma campanha para esse cara ser preso, juntamente com o Zé Dirceu e toda aquela cambada de vagabundo que está aí. Então, tudo isso que aconteceu e que ainda vai acontecer é culpa dele e deles. Então, se ele estiver solto, nada vai adiantar o povo se debater aí, fazer movimentos. Isso não resolve. Essas manifestações sem pauta é só para dar espaço político para vagabundo subir nos caminhão lá e fazer campanha, pedir voto, enganar o povo e se autoproclamarem defensores da pátria. Todo mundo sabe que esse Congresso está cheio de bandidos fazendo chantagem 24 horas por dia com o presidente, tentando transformar isso aqui num parlamento, assim, um primeiro-ministro lá tentando manipular até o orçamento, que é prioridade, prerrogativa do presidente administrar. Então, eles querem dinheiro, eles querem poder, e eles querem se blindar cada vez mais e mais com leis para se autoprotegerem. Não respeitam a democracia, nunca respeitaram a Constituição, é só ler. O que esses caras fazem? O poder de cada um. Primeiro o parlamento, depois o presidente, depois o poder judiciário. Cada um, né, puxa a brasa para sua sardinha, e o povo que se dane. Então, por não respeitarem isso, é que nós não devemos reeleger mais ninguém. Agora, nas eleições desse ano, esses prefeitos esquerdistas, vereadores esquerdistas, esses políticos profissionais que estão há 20, 30 anos lá se reelegendo, esses caras têm que cair fora. Nós temos que parar de reeleger políticos profissionais, senão não adianta mais. Peço então a todos, se inscrevam nesse canal, é muito importante para a gente poder repercutir isso, compartilhar nas redes sociais, e mais pessoas precisam ver isso. Vamos nos conscientizar que nós estamos sendo enganados.